Oi, amados, a paz de Cristo. Hoje, sexta-feira, um dia que, prestes ao final de semana, nós estamos retornando nesse local, nesse mesmo horário, para dizer para você uma palavra do Senhor ao seu coração, ao nosso coração. Você já passou por situações em que você se viu que não tinha mais saída? Você já passou por situações que você disse assim: agora, Senhor, é contigo, porque as minhas forças já acabou. Você já chegou em situação assim? Olha, querido, se nós olharmos na palavra de Deus, tem tantos casos que irmãos nossos no passado passaram por situações difíceis, complicadas. Eu gostaria de citar algumas delas. Por exemplo, tem uns discípulos na tempestade. Lembra que eles estavam na tempestade e o vento começou a balançar o barco, as águas começou a se agitar e eles ficaram com medo, numa situação terrível. Talvez eles não soubessem nem nadar, alguns deles, mas eles passaram por momentos difíceis. Tem outro caso também, aqui os discípulos diante de uma multidão faminta, onde Jesus estava com a multidão ali e as pessoas todas com fome, não tinham o que comer. E os discípulos falaram para Jesus: olha, o que nós vamos fazer? Com essa multidão é muitos, e aqui só tem um menino com um peixinho e 5 pães, 5 pães e 2 peixinhos. São situações que os nossos irmãos do passado passaram. Por exemplo, a mulher enferma, e enfim, o pai do endemoniado. Muitos casos que a Bíblia nos relata que pessoas, irmãos em Cristo, passaram por situações extremas. E é isso que eu quero falar para você agora. Gostaria que você analisasse essa história que eu vou dizer para você. É muito forte para nós. Eu quero ler lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8, capítulo 8, versículo de número 40. Eu vou ler uns 2, 3 versos para mim conversar com você, tá bom? E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe, dizendo de todo o povo, por causa que lhe havia tocado, e com logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Uma situação extrema, querido. Preste atenção nisso que eu quero dizer para você agora. Essa mulher passou por uma situação extrema da sua vida também. Mas antes de chegar nela, eu gostaria de relatar para você um caso que aconteceu antes desse fato. Porque a Bíblia nos diz lá que e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Ou seja, Jesus tinha ido
em um determinado local e expulsou o demônio de um homem. Muitos demônios. Aquele caso em que Jesus expulsou os demônios e ele pediu para que Jesus o colocasse naqueles porcos, e ele o colocou, fez o pedido do homem, e então aqueles porcos caiu-se aos penhasco, muitos demônios. Então Jesus estava voltando de novo para Tiberíades, né? Então quando a multidão percebeu que Jesus estava voltando, aí começou aquele alvoroço. Elas começaram a falar entre si para as outras pessoas: olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então todos começaram a correr perto da praia para esperar Jesus. Um homem chamado Jairo, ele também ouviu que Jesus estava voltando. Então ele deu uma volta todinha, ele deu uma volta tremenda e correu ali juntamente com a multidão para esperar Jesus. Então o texto nos diz que quando Jesus chegou, todos ali estavam esperando Jesus. Está entendendo isso? E esse homem chamado Jairo, esse homem, querido, ele era príncipe da sinagoga. Ele era um dos maiorais, ele era um dos principais ali da região. Ele era como ele se fosse hoje um governador do estado de São Paulo, no Brasil. Ele era muito conhecido, sabe? Ele é muito conhecido ali naquela época. Então ele chegou em Jesus, a Bíblia diz que ele rogava-lhe. Esse rogava-lhe é a mesma coisa que pedir com lágrima. Ora, um príncipe da sinagoga chegar diante de Jesus e pedir com lágrimas: vai à minha casa, a minha filha está morrendo. Ou seja, para um príncipe naquela época chegar numa situação dessa, a ponto de se ajoelhar, se prostrar diante de Jesus e pedir com lágrima, é porque a situação era triste, era caótica a situação. Por um príncipe naquela ocasião ficar sem um líder, ficar sem alguém que pudesse de novo acompanhar os seus passos, um herdeiro. Se um príncipe não tivesse herdeiro, era muito humilhante para ele, era muito vergonhoso não ter nenhum herdeiro. Então ele só tinha aquela moça, só tinha aquela filha, e ela estava doente, prestes a morrer. Então ele rogou para Jesus com lágrimas, para que ele fosse à sua casa e curasse a sua filha. Olha só que situação. E Jesus Cristo então começou a ir na casa de Jairo. Olha só que a bênção era para Jairo. Mas disso surgiu uma mulher do anonimato. Aí é que entra essa mulher do fluxo de sangue. Ela chegou do nada, de repente, assim, cortou a bênção que era para Jairo. Os irmãos estão entendendo isso, esse fato? Ela chegou, saiu do anonimato e chegou, cortou a história de Jairo. Era a mesma coisa que ela falasse assim: ó, vai para lá que agora eu quero essa bênção também. Foi mais ou menos assim. E essa mulher entrou na história, ela entrou na história e depois saiu da história. É interessante notarmos aqui na Bíblia também, nos fala o tempo que essa mulher tinha de enfermidade, 12 anos. Fala assim que havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Olha a situação dessa mulher, 12 anos com uma enfermidade, ou seja, com um fluxo de sangue. Ora, para um homem, se o homem fere um pedacinho da sua mão, um pedacinho do seu calcanhar, ele corre no médico, vai tomar injeção, vai tomar remédio. O homem é muito fraco. Mas a mulher, irmãos, 12 anos com esse problema, com essa enfermidade. 12 anos com essa enfermidade. E é interessante que essa mulher, ela se tornou moça muito cedo. Muito cedo, irmãos. Tanto é que naquela época, todas as cidades circunvizinhas, cidades pequenas, era obrigatório ter um arraial
fora da cidade, do outro lado do muro da cidade. Era obrigatório, era obrigatório. E nessa ocasião, quando a mulher estava nesse período, ela era considerada imunda. Ninguém poderia tocar nela, ninguém. Então os seus pais a orientou o que ela precisava fazer nesse período. Os seus pais a orientou. Então eles fizeram a mala dessa moça, dessa menina, e as levaram para o arraial das imundas, chamado assim na época. Então o pai dela ia na frente e falava: olha, sai da frente, aqui está indo uma imunda. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, aqui está indo uma imunda. E ela ficou ali no arraial. Era para ela ter ficado ali 8 dias, né? Um período que ela falou assim: bom, vou ficar aqui 8 dias, depois eu retorno em casa. Ela ficou os 8 dias e nunca mais voltou para casa. 12 longos anos. As mulheres vinham até o arraial, ficava o seu período e voltava embora. E ela ficava ali. As mulheres vinham e voltavam, vinham e voltavam. E ela ficava ali. Chegou um dia em que ela ouviu a respeito de Jesus. Ô presbítero, como que ela ouviu a respeito de Jesus se ela não saía do arraial? Aquelas mulheres que vinham, sabe? Vinham, ficavam ali e voltavam de novo embora. Elas ouviram que Jesus estava passando por ali. Jesus Cristo estava indo ali na casa de Jairo. Então ela disse: olha, Jesus está na cidade. Jesus está passando ali. Quem é? Jesus, aquele que expulsou demônios de Maria Madalena, aqueles que curou milagre, aqueles que curou os coxos, está aqui na cidade, está passando. Mas nesse período, amados, ela já estava debilitada, ela estava magra, ela não tinha condições de ficar nem de pé. Ela gastou todas as suas economias para tentar resolver o seu problema, não conseguiu. E ela disse: é Jesus? Sim, é Jesus que está passando aí. E ela disse: é hoje. É hoje a minha chance. É hoje a minha oportunidade. Ela lançou o seu lençol sobre o seu rosto, sobre a sua cara, e foi de encontro com Jesus. Muita dificuldade, porque muitas pessoas seguiam Jesus. Muitas pessoas a derrubavam, empurravam cada vez mais para frente. Mas ela conseguiu chegar até Jesus. E num gesto, de repente, brusco, ela conseguiu tocar a orla do vestido de Jesus. E assim, ó, no piscar de olhos, a palavra diz que ela foi curada. E Jesus disse: quem me tocou? Aí os discípulos disseram: Senhor, mas a multidão te oprime e aperta. E você fala: quem te tocou? É a multidão. Mas ele disse: de mim saiu virtude. Quem me tocou? Aí ela viu que não poderia mais se esconder, não podia mais fugir. Ela ergueu a sua cabeça e disse para o mestre, relatou o seu caso. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A partir daquele momento, ela não era mais considerada uma imunda. A partir daquele momento, ela não era mais considerada ninguém. Está entendendo isso? Ela era considerada ninguém, porque ninguém poderia aproximar dela, porque ela era considerada imunda. E ela sendo imunda, ela não era ninguém. Está entendendo, querido? Mas a partir desse momento, ela passou a ser alguém na vida. Porque ela passou a ser alguém. Ela era alguém, ela era gente. Ela era uma pessoa como outra qualquer ali naquela ocasião. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você agora? Talvez você possa estar passando por situações difíceis, uma situação extrema que você não pode mais resolver, que você não pode mais dar continuidade. Talvez você não tenha mais condições sequer de dar um sorriso, mas a partir do momento que você deixar Jesus Cristo tomar conta de sua situação, você vai então passar a ser alguém na vida. Jesus disse para ela: vai, a tua fé te salvou. A partir desse momento você é alguém, você é gente, você é um ser humano. E a minha palavra para você, nessa sexta-feira, nesse final de semana: levante sua cabeça, tome posse da sua bênção.
Jesus Cristo quer te dar sua bênção nesse dia. Jesus quer te abençoar. Jesus Cristo quer resgatar tudo aquilo que você perdeu lá atrás. Jesus Cristo quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Jesus Cristo quer fazer de você algo valioso. Tome posse da sua vitória. Tome posse da sua bênção. E você verá então a glória de Deus resplandecer sobre a sua vida. Deus te abençoe, querido. Tenha um ótimo final de semana na presença do nosso Deus. Ele te abençoe e te guarde. Aleluia. Amém.